Oi gente, boa tarde. O nosso grupo vai falar sobre o direito e o cosmopolitismo. Primeiro, o que é o cosmopolitismo? Cosmopolitismo é um termo grego que significa cidadão do mundo. É uma doutrina que tende a negar a importância da divisão política. Ela vê o homem realmente como cidadão do mundo. Então, o que seria uma sociedade e um estado cosmopolita? É um lugar onde se encontra diferentes pessoas, culturas, religiões, idiomas, e eles conseguem conviver. Um exemplo atual seria a cidade de Nova York. A gente claramente vê essa mistura de povos, essa mistura de nacionalidade. E assim eles conseguem conviver. Então, para se construir uma sociedade global cosmopolita, há um grande debate a respeito à cultura do direito. Para Kant, o direito cosmopolita trata da hospitalidade universal, ou seja, é ver o ser humano como um cidadão do mundo, é respeitar o seu direito de ir e vir, de sair do seu estado, cidade, e ir para um outro e não ser tratado com hostilidade. Então, visando esse fato, ele desenvolveu o conceito de paz perpétua, que seria a ausência de guerra e a cessação do estado bélico. Porém, nessa mesma perspectiva, tem um outro filósofo chamado Jürgen Habermas, que ele destaca as suas reflexões, principalmente para essas reflexões como uma crítica ao legado kantiano. Ele não vê essa paz perpétua apenas como a ausência de guerra. É só uma mera condição do estado cosmopolita. Ele realmente pensa que para uma sociedade ter a paz verdadeira, a paz perpétua, a sociedade cosmopolita, ela teria que garantir a união dos povos, leis públicas que abrangissem e respeitassem, fossem benéficas para todos, e não apenas para um grupo em si. Então, para Habermas, a paz perpétua, a verdadeira paz, seria essa união dos povos. Vou passar agora a palavra para a Luana, para ela explicar melhor para vocês como seria o cosmopolitismo e o nacionalismo. Boa tarde, meu nome é Luana, eu faço parte do grupo que vai falar sobre direito e cosmopolitismo, e a minha parte é sobre nacionalismo e cosmopolitismo. Antes de tudo, o que é nacionalismo? O nacionalismo, primeiro de tudo, ele surgiu no século XIX, na Europa, onde os Estados-nações se afirmavam. E o que é nação? Nação é uma comunidade que tem diversas etnias, línguas, costumes. E Estado? Estado é uma entidade administrativa onde guarda o território. E dentro desse Estado, podem existir diferentes nações. Logo, com tudo isso que foi nessa parte que foi dita, o termo Estados-nações é utilizado para descrever o sentimento e atitude que os integrantes de uma nação têm quanto à forma da identidade nacional. Bom, a formação do direito cosmopolítico foi o maior legado extraído da Segunda Guerra Mundial. Logo que, depois de guerras, de muita morte, de diferentes acontecimentos, houve a necessidade de debater sobre a questão de criar uma lei. Porque a única forma de cessar essas guerras era através de uma lei pública. Isso é segundo o pensamento de Kant. Kant vai debater, vão existir diferentes filósofos, e como há um filósofo que é contra essa concepção de Kant, que o nome dele é Habermas, não sei muito falar esse nome não, pois para ele esse conceito pré-político de nação foi frequentemente empregado pela elite política para menosprezar os estrangeiros e para discriminar e excluir a maioria étnica e cultural, porque essa identidade deveria derivar não do substrato de um povo culturalmente homogêneo, mas do compromisso dos cidadãos com os princípios da democracia e dos direitos humanos, gerando uma identidade política, sendo essa ideia básica do patriotismo constitucional. Ou seja, Habermas, que é o filósofo, ele discorda porque para ele essa questão de Kant
veio de uma elite política, onde existia discriminação contra os estrangeiros e a única coisa que eles queriam ver era a questão das discriminações, das diferenças culturais. Boa tarde, meu nome é Thalita. Eu fiquei para explicar sobre a ética, sobre a gravidade global e a cultura cosmopolítica. A formação de uma cultura cosmopolítica implica necessariamente a superação de concepções que, uma vez estruturadas, se traduzem em fortes resistências para o desenvolvimento de novos critérios de justiça no plano das relações internacionais. Ou seja, o debate em questão é em torno das relações internacionais, que já está marcado pelo confronto de duas tendências opostas externas. A primeira é o multiculturalismo radical e a segunda é o universo radical. O que é o multiculturalismo radical? Como o nome já diz, é a multiplicidade de culturas. E o universo radical é uma capacidade de dar espaço ao pluralismo e permitir que o pluralismo sirva de causa à humanidade. Kant afirma que na formação da cultura cosmopolítica é essencial que a ética se estabeleça na cultura. Portanto, o que deve guiar as ações do homem é a razão, onde é essa ação que o homem faz pela razão pode vir a agir por dever ou conforme o dever. Kant ainda afirma que a ética, no seu estado atual, está em uma cápsula, na cripta de visões autocentradas, onde a principal ideia é que a situação do homem é hoje um problema ético para o ser humano. A ideia kantiana, portanto, deve ser reavivada e aprofundada como um mecanismo fundamental, importante para a luta emancipatória global, a qual se refere Zygmunt Bauman, onde todos esses desvios não apenas levantam a questão da responsabilidade ética pela maioria menos reafortunada da espécie humana, também impede a agenda da emancipação, uma nova e ineta convergência de preceitos éticos e interesse na sobrevivência, a sobrevivência conjunta, compartilhada e unificação universal da humanidade. A miséria e os problemas atuais, em todas as suas múltiplas formas e sabores, têm raízes planetárias e exigem soluções planetárias.